TCU vai investigar auditor que produziu relatório falso sobre mortes por Covid no Brasil. Servidor já foi afastado. TCE do Paraná cobra das prefeituras medidas para melhorar a transparência sobre a vacinação contra a Covid-19. TCE do Espírito Santo fiscaliza escolas da região serrana para garantir segurança sanitária no retorno às aulas presenciais. A auditoria operacional do TCE de Goiás aponta falhas na educação inclusiva na rede estadual de ensino. TCE de Alagoas firma termo de cooperação técnica com instituições estaduais para aprimorar as atividades da Corte de Contas. TCE do Mato Grosso lança Comitê Interno de Gestão Ambiental. TCE do Ceará passa por verdadeira transformação digital para dar mais transparência e celeridade aos trabalhos. E no quadro Profissão Gestor, do TCE do Tocantins, o tema é a nova lei de licitações e contratos. Olá, está começando agora o Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação dos tribunais de contas de todo o país. E a gente inicia com um assunto que gerou muita discussão nos últimos dias e foi destaque na imprensa nacional. O Tribunal de Contas da União afastou e vai investigar o auditor que produziu um relatório falso sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil. A reportagem é da TV Cultura. A decisão é da presidente do Tribunal de Contas da União, ministra Ana Reis. Minha decisão seguiu a proposta do ministro corregedor Bruno Dantas, o qual, após a apuração sumária do caso, verificou que o aludido servidor, além de ser autor do documento, ainda era o supervisor da fiscalização e da qual a informação foi extraída. Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques é oficial da Marinha. Em 2007, passou num concurso para auditor do TCU. No ano seguinte, entrou na equipe de servidores do tribunal. Segundo o TCU, ele criou um relatório com números falsos apontando suposta supernotificação no número de mortes por Covid-19 no ano passado. O documento serviu de base para uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. O TCU desmentiu a informação no mesmo dia. Em um despacho de hoje, o corregedor do tribunal disse que Alexandre pode ter utilizado de sua função para inserir um documento sem relação com o objeto da fiscalização e sem o respaldo dos demais membros da equipe, em uma flagrante quebra das normas internas e rotinas de trabalho. E acrescentou que o servidor foi indicado pelo Poder Executivo para o cargo de diretor do BNDES. A indicação teria sido feita pelos filhos do presidente Bolsonaro. A Casa Civil fez o pedido, que foi negado pelo TCU. O ministro Bruno Dantas determinou a instauração de um processo administrativo disciplinar e o afastamento preventivo do auditor para que ele não influencie na apuração, além de pedir a abertura de um inquérito na Polícia Federal. O fato é que as informações que foram divulgadas certamente criaram um abalo de imagem ao tribunal e isso não pode passar em branco, isso não pode ficar impune. Alexandre Marques informou ao TCU que prefere não se manifestar no momento. O auditor está impedido de entrar no prédio do TCU e acessar os sistemas do tribunal. Hoje, o TCU informou que não fiscaliza as mortes por Covid-19 e ressaltou que a informação oficial e pública é a do Ministério da Saúde no painel Coronavírus. O Tribunal de Contas da União ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle das finanças do Estado. Ele é um órgão de controle de contas. Esse tema me parece que ele é impertinente para o Tribunal de Contas da União tratar. Está fora do escopo da missão constitucional atribuída para o TCU. O rito do tribunal é complexo, quer dizer, aquela manifestação do auditor passa por um supervisor, passa pelo secretário, passa pelo relator e passa pelo plenário. Então, até ser uma posição final do tribunal, isso corre um rito processual muito grande. Números que não tinham ainda nenhum aval do tribunal
e que, portanto, não poderiam jamais terem sido utilizados pelo presidente da República como sendo uma manifestação do tribunal, o que não era de fato. O Tribunal de Contas do Paraná está cobrando dos gestores municipais medidas para melhorar a disponibilização dos dados relativos à vacinação contra a Covid-19. Olha só. O TCE enviou orientação técnica aos 399 prefeitos do estado. O tribunal solicita ajustes nos portais de transparência dos municípios. O objetivo é que a população tenha acesso a informações mais transparentes sobre a vacinação contra a Covid-19 no Paraná. A nota média ficou em apenas 54%, nota média da transparência. Tivemos 36 prefeituras que obtiveram a nota máxima, ou seja, 100% de atendimento. Por sua vez, por outro lado, tivemos 91 portais que tiveram uma nota muito baixa, 20% ou menos. A meta é que todos os municípios do estado atinjam 100% dos critérios de transparência definidos pelo TCE. Em breve, o tribunal fará nova análise da qualidade das informações sobre a vacinação publicadas nos portais das prefeituras. E os auditores do Tribunal de Contas do Espírito Santo visitaram escolas da região serrana para fiscalizar se as regras sanitárias estão sendo realmente cumpridas. Tudo isso para garantir a segurança dos alunos e também dos profissionais no retorno às aulas presenciais. Quando nós falamos na educação, o objetivo dessa volta às aulas é a volta às aulas com segurança para que os alunos possam retornar e mantendo essa sensação de segurança para os alunos e para a sua família. Então é fundamental essa atuação do tribunal para ver se os protocolos sanitários realmente estão sendo observados. A gente quer olhar os procedimentos, como é o procedimento de entrada e saída de alunos, revezamento do horário de recreio, como eles estão sentados, seja no refeitório, seja dentro da sala de aula, distanciamento entre os alunos, marcação do piso, totens de álcool em gel, entre outros protocolos necessários para que os alunos possam retornar com segurança. A competência pela fiscalização dos protocolos sanitários é da Vigilância Sanitária. No entanto, o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador, pode sim atuar nessa frente. Esse é um piloto que está sendo feito para a gente testar a metodologia que criamos e então adaptar conforme as necessidades para então ampliar para demais escolas dos demais municípios. E olha, uma auditoria operacional do Tribunal de Contas de Goiás apontou falhas na educação inclusiva na rede estadual de ensino, viu? O TCE de Goiás apontou que ainda há o que melhorar para que a rede estadual de ensino garanta igual acesso aos estudantes com deficiência. Foi durante uma auditoria operacional realizada em 2018 que a Corte de Contas avaliou as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação e detectou falhas, principalmente nos requisitos de acessibilidade. No relatório do conselheiro Kennedy Trindade, aprovado no último dia 3 de junho, o tribunal fez uma série de sugestões à secretaria, que vão desde a realização de diagnósticos para entender as condições de acessibilidade da rede estadual de ensino, até levantamentos da demanda de profissionais especializados nesta área e a oferta de cursos voltados para a educação inclusiva, por exemplo. Nos próximos 90 dias, a Secretaria deve encaminhar ao TCE cronograma de adoção de providências para resolver as falhas encontradas e prevenir futuras irregularidades. Quer saber mais detalhes? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Já o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas assinou um acordo de cooperação técnica com a Fundação Universitária de Extensão e Pesquisa em uma ação conjunta com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas. Esse convênio vai viabilizar o compartilhamento técnico e institucional para aprimorar as atividades da Corte de Contas. O Tribunal de Contas de Alagoas assinou um acordo de cooperação técnica com a Fundação Universitária de Extensão e Pesquisa, a Fundeps.
Em ação conjunta com a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho de Engenharia e Agronomia, o convênio vai viabilizar o compartilhamento técnico institucional para o aprimoramento das atividades do TCE. Segundo o presidente Otávio, essa parceria vai garantir principalmente a modernização dos serviços prestados pelo tribunal. Esse convênio que nós estamos fazendo hoje com a Fundeps, ele é de extrema importância para o tribunal e, mais ainda, ele é importante para o estado de Alagoas, que é um piloto que nós estamos fazendo. Nós estamos trazendo um projeto de parceria com as instituições, o CREA, o Conselho de Contabilidade e a OAB, ou seja, 3 instituições que o tribunal tem muitos servidores com essa formação, precisa desses conselhos, e a gente está trazendo uma inovação, trazendo essa mão de obra já, através da Fundeps, a contratação da Fundeps, esse pessoal vai prestar um serviço ao tribunal de modernização, de movimentação processual, ou seja, trazer essas cabeças novas, esse sangue novo, pessoas que já estão com a sua formação concretizada através do curso, e que a gente tenha nisso aí um resultado de fortalecer todo vamos dizer assim, a continuidade do que nós estamos fazendo com relação à tecnologia da informação. Cada dia que passa, é exigido de nós estar mais informatizado e, mais ainda, a gente precisa prestar cada vez mais o serviço de qualidade para a sociedade. Eu acho que esse primeiro passo que foi dado, essa parceria junto a essas instituições, é o caminho que nós estávamos precisando para que possamos ter uma visão maior com pessoas que estão, vamos dizer assim, totalmente nova no mercado, buscando o seu espaço, ou seja, um sangue novo, como a gente chama, e trazendo a modernidade para o tribunal. E é isso que a gente está precisando. Então, estamos de parabéns, eu acho que esse plano piloto vai dar resultado. E, se Deus quiser, isso aí vai se expandir. Isso foi uma sementezinha que o tribunal plantou, mas que, com certeza, ele vai atingir, se Deus quiser, as outras instituições, a Justiça, o Ministério Público. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. E precisamos das instituições. Com a contratação, a Fundeps será responsável pelo serviço de atualização processual da Corte de Contas. Há um plano de trabalho previsto, não é? No contrato que celebramos hoje. Ele é um plano de trabalho que prevê a execução de entregáveis. Então, nós já vamos começar, desde a semana, a repensar o tribunal em suas rotinas, em seu tecido administrativo, em seu funcionamento, e já consolidar todas essas informações e transformá-las em aperfeiçoamento e desenvolvimento institucional da própria Corte. Estavam presentes na reunião o presidente do TCE, conselheiro Otávio Lessa, o diretor-presidente da Fundeps, Ricardo Vanderlei, o presidente e o vice-presidente da OAB, Nivaldo Barbosa e Wagner Paes, a presidente do CREA, Rosa Tenório, o presidente e o assessor jurídico do CRC, José Vieira e Jonathan Soares. Isso é um passo muito importante para reinventar o funcionamento da máquina. Acho que a iniciativa do Tribunal de Contas, junto com a Fundeps e com esses conselhos de classe, permitem a inovação, né, do funcionamento de todas as máquinas, inclusive não somente aqui do Tribunal de Contas, mas pode ser um projeto piloto para o estado de Alagoas, por que não dizer para todo o país. Então, poder participar de um momento como esse é muito importante, nos deixa muito satisfeitos, porque nós acreditamos que estamos colocando finalmente o pé no futuro do serviço público. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas recebe com muita satisfação o convite do Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do conselheiro presidente Otávio Lessa e do presidente e diretor da Fundeps, Ricardo Vanderlei, de participar como parceira, como copartícipe, digamos assim, desse momento importante para o Tribunal e para a sociedade alagoana, onde a gente vai estar junto com essas duas instituições de referência no Estado, contribuindo para a melhoria do Tribunal de Contas, para a melhoria dos serviços prestados à sociedade lagoana. Primeiro, é uma honra, né, o Conselho de Contabilidade ter sido convidado, né, para assinar, né, participar desse convênio com a parceria do Tribunal de Contas de Alagoas e a Fundeps, e com todos os outros parceiros, como a OAB, né, o CREA. Então, com certeza, é uma importância
é muito importante, vai dar celeridade, né, a todos os processos burocráticos deste tribunal e de outras coisas que o Estado realmente queira. O Conselho de Contabilidade tem bons profissionais, né, qualificados na área pública e em todas as áreas, que com certeza será de muita valia para o desenvolvimento desta casa e de todas as entidades, assim que o Estado queira realmente convidar o Conselho de Contabilidade. Estamos honrados por este momento. Agora a gente vai lá para o Mato Grosso, onde o Tribunal de Contas lançou o Comitê Interno de Gestão Ambiental. O SIGA vai fiscalizar e promover governança pública sobre as ações do governo do estado e também dos municípios na esfera ambiental. O Comitê Interno de Gestão Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o SIGA, foi apresentado ao presidente, o conselheiro Guilherme Maluf, e demais autoridades convidadas em um evento realizado de modo presencial e também virtual. O SIGA tem o objetivo de acompanhar as ações voltadas à preservação do meio ambiente. Também cabe a esse comitê a promoção de estudos, apoio e diálogo institucional relacionados tanto à governança multinível da gestão ambiental, quanto à prevenção e combate às queimadas no Estado, buscando integração com todos os órgãos e poderes municipais, estaduais e federais. A questão ambiental ela é muito ampla, vai desde problemas nos nossos rios, nas nossas reservas aquíferas, no nosso clima, mas neste momento a nossa maior preocupação é a queimada. E com isso, esse comitê vai acompanhar de perto isso, fazendo inclusive verificações em loco. Nós vamos aonde existem os focos de queimadas, vamos ver essas providências que estão sendo tomadas. Então vai ser muito importante a participação do tribunal nessa questão. A pauta das queimadas, inclusive, foi posta em evidência, levando em consideração o estado de emergência decretado em Mato Grosso pelo Ministério do Meio Ambiente. Para se ter ideia, segundo o levantamento feito pelo TCE com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, dos 10 municípios brasileiros com mais focos de incêndio acumulados este ano, a maioria está aqui no estado. Os municípios têm uma ausência muito grande de envolvimento, de comprometimento com a política no sentido público de enfrentamento a essa questão da queimada, dos incêndios florestais. Então, o Tribunal de Contas deve atuar junto aos prefeitos, junto às câmaras municipais, no sentido de que incluam nos seus orçamentos públicos, certo? Enquanto política pública, essa questão ambiental, de maneira objetiva, com destinação de recursos, capacitação de pessoas, para que possa rever esta classificação altamente negativa para o município e para o estado de Mato Grosso. O tribunal vai realmente fazer o seu papel de fiscalizador, mas aquela fiscalização concomitante. Então, o tribunal ele não vai interferir nos municípios, não vai interferir no estado. Agora, o tribunal vai policiar isso. O tribunal vai primeiro entender e, a partir desse entendimento, aí sim, o tribunal vai atuar mesmo de forma real. É um tribunal atuante, um tribunal em que sabe que o problema das queimadas ele envolve muitos outros problemas. A pandemia está aí e o que nós precisamos é respirar bem e viver bem. Entre as primeiras ações do TCE com esse objetivo está um estudo técnico já disponível aos gestores públicos a fim de oferecer conhecimento e segurança jurídica sobre responsabilidades e deveres que devem ser observados na prevenção e combate às queimadas. Virtualização de processos, notificações eletrônicas, julgamentos virtuais e unificação de serviços no portal. Esses são alguns dos exemplos da transformação digital pela qual vem passando o Tribunal de Contas do Ceará nos últimos anos. A transformação digital é uma realidade para todos e o serviço público acompanha essa inovação.
Ciente da necessidade e atento aos novos recursos tecnológicos, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará utiliza ferramentas modernas e atualizadas para deixar cada vez mais célere e transparente os acessos às informações de interesse dos gestores públicos e da sociedade. O Tribunal de Contas ele vem fazendo diversos investimentos voltados ao processo de transformação digital. Eu diria que tanto investimento na parte de infraestrutura, que dá maior disponibilidade aos sistemas, como também investimento na área de software. Uma dessas medidas é a virtualização de documentos. Todos os processos convertidos no meio físico para o virtual são relacionados pelos números e publicados periodicamente no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará. De agosto de 2020 a maio de 2021, foram digitalizados 1.572 processos, contabilizando mais de 1.300.000 folhas escaneadas. Os dados são coletados pela Diretoria de Serviços Processuais, responsável pela virtualização dessas peças. O tribunal traça algumas prioridades de digitalização de processos. A gente recebe esses processos, analisa se esses processos que estão vindo estão dentro dos processos de prioridade do tribunal e assim, depois de estão dentro da prioridade, a gente inicia o processo de digitalização. Qual seja, inicialmente é passado pela etapa de higienização, que é tirar os grampos, clipes, os recadinhos de post-it, algumas marcações que podem prejudicar o processo de digitalização. A partir do momento que está tudo higienizado, as folhas estão retas, ele passa para a segunda fase, que é a fase da digitalização propriamente dita, que a gente fala, que é botar dentro dos scanners e os scanners reconhecer as imagens. Cada folha, cada página, é gerada uma imagem. E aí é passada para a terceira fase. A terceira fase é feito o controle de qualidade, onde a gente vai identificar se todas as páginas passaram de formas legíveis ou como estão no original, porque alguns no original não estão também legíveis. Os que saiu o verso em branco, eles são descartados. E algumas páginas, caso porventura estejam faltando, é devolvido para a fase anterior da digitalização para adicionar essa página. Finalizado esse processo, ele passa para a indexação, onde a gente vai analisar como cada folha foi gerada uma imagem, quantas imagens faz parte daquele documento. É possível que a qualquer momento sejam executadas ações que anteriormente precisariam de horário e local definidos. O TCE continua nesse sentido, dando continuidade à virtualização dos seus processos, convertendo eles do meio físico para o meio eletrônico, o que traz, além desses benefícios que eu já citei, diversos outros. Entre eles, a facilidade de acesso ao conteúdo digital dos autos, a rapidez na comunicação com os interessados no processo, a redução do custo tanto para a parte quanto para o tribunal, na questão de papel, deslocamento, encaminhamento de peças pelo correio e etc. Esse processo de transformação digital tem gerado economia não só para o TCE, mas para os órgãos jurisdicionados, partes interessadas e a sociedade, que conseguem, através do portal de serviços eletrônicos, peticionar, consultar e anexar peças processuais de forma eletrônica, sem precisar imprimir nem se deslocar ao tribunal. Desde abril de 2020, todo o conteúdo digital referente a processos do controle externo passou a ser disponibilizado para consulta no portal institucional, mesmo antes de ir a julgamento. Além de maior transparência, a iniciativa dá ainda mais celeridade à análise das partes e minimiza os custos. O conteúdo digital dos processos pode ser consultado no menu Cidadão, Consulta de Processos ou utilizando a ferramenta de busca com texto. É vedado apenas o acesso a processos sigilosos. Em maio de 2020, as notificações dos atos processuais publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará também passaram a ser comunicadas através de alertas digitais. Faz parte do catálogo desses serviços digitais o Push Doi, que já foi amplamente divulgado no site do tribunal, no Acontece TV, e que, como é que ele funciona? Ele manda alertas digitais por e-mail ou por Telegram, a depender do cadastro da parte, toda vez que for publicada uma matéria de interesse daquela parte no nosso Diário Oficial Eletrônico. A mudança na forma de comunicação agiliza o comunicado, garantindo a segurança jurídica necessária, reduzindo a burocracia e os custos com o envio de correspondências físicas. Desde dezembro de 2020, todas as petições iniciais e as peças relacionadas a processos eletrônicos devem ser encaminhadas ao TCE através do Portal de Serviços Eletrônicos, canal de acesso unificado aos sistemas do Tribunal.
A iniciativa prevista em resolução administrativa padroniza a forma de recebimento de peças processuais no tribunal com base nos princípios do devido processo legal, celeridade, confiabilidade e transparência. A ferramenta pode ser acessada pelos jurisdicionados, advogados e partes interessadas, desde que devidamente cadastrados e com uso de certificado digital. A criação do plenário virtual do TCE Ceará também trouxe mais celeridade e transparência ao julgamento de processos em ambiente virtual e vem contribuindo ao longo de 1 ano e meio para a continuidade dos julgamentos após a decretação de calamidade pública, decorrente da pandemia do coronavírus. Até a sessão encerrada dia 21 de maio, foram julgados 13.423 processos, sendo 1.988 nas sessões plenárias, 6.034 na primeira Câmara e 5.401 na segunda Câmara. As sessões virtuais são realizadas semanalmente, com início às 10 horas de segunda-feira e término às 12 horas da sexta-feira. Todas as estatísticas foram consultadas no painel do plenário virtual. Eu digo que o tribunal foi um dos poucos do Brasil a não parar em momento nenhum diante dessa grande pandemia que assola o mundo e, muito pelo contrário, a gente conseguiu dar uma maior celeridade no processo de julgamento. Sobre as sessões extraordinárias na modalidade telepresencial, os jurisdicionados, as partes interessadas e a sociedade em geral podem acompanhar o pleno e as câmaras em tempo real por meio do canal do TCE Ceará no YouTube. Como a gente fala em um Tribunal de Contas que está voltado ao processo de julgamento, né, eu diria que é a essência da sua existência, a gente está utilizando cada vez mais também o que a gente chama de julgamentos de forma telepresencial. Então, isso garante, eu diria que é algo importantíssimo para a sociedade, que é exatamente da transparência às atuações que o tribunal faz. Então, a gente consegue, por meio das sessões telepresenciais, fazer com que a sociedade fique mais próxima, já que em tempo real, via YouTube, toda a sociedade pode, então, ter acesso, né, eu diria que aos principais julgamentos, as principais narrativas e processos são julgados no âmbito do Tribunal de Contas. Desde agosto de 2020, foi incluída mais uma ação no plenário virtual, a sustentação oral. A iniciativa, prevista em resolução administrativa, leva em consideração a necessidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório em ambiente eletrônico. Outro recurso tecnológico disponível é o monitoramento de serviços eletrônicos, uma área que indica a indisponibilidade da ferramenta do TCE Ceará relacionada a prazos processuais para os jurisdicionados. E para encerrar essa edição, tem o quadro Profissão Gestor, que é produzido pelo Tribunal de Contas do Tocantins. O tema é Boas Práticas na Gestão Pública, com foco na nova Lei de Licitações e Contratos. Recentemente, a Lei de Licitações e Contratos mudou, e isso impacta muito na rotina das compras públicas. Cabe ao gestor conhecer a Lei 14.133 de 2021 e se preparar para saber quando e como utilizá-la. Mas e agora? Qual lei o gestor deverá usar? A nova ou a antiga? Nos primeiros 2 anos de vigência da norma, tanto poderão ser adotadas as antigas leis que regem as licitações e contratos, como a nova lei. Em cada contratação, o gestor poderá escolher qual norma utilizará, desde que justifique e formalize sua escolha no processo, no aviso de licitação e nos respectivos editais e contratos dele derivados. Outra dica: escolha uma norma e siga com ela até o final do processo. Não pode misturar. Mas como fazer essa escolha? É preciso conhecer o conteúdo da nova lei para entender o que muda e saber se o seu município ou estado tem condições de cumprir as exigências propostas. Confira pontos relevantes da nova norma. Racionaliza e moderniza o processo. Dá ênfase ao planejamento, fomenta o profissionalismo nas licitações e contratos. Exige a regulamentação e a implementação de mecanismos de governança interna. Fortalece a publicidade e transparência. Incorpora as boas práticas já identificadas na jurisprudência. Reduz o formalismo exagerado e prega a divisão de tarefas. E agora, como licitar? Tudo começa com o planejamento, para garantir a qualidade e preço justo. E como planejar? Leve sempre em consideração a realidade local. Faça um levantamento para identificar o que a sua cidade ou estado realmente precisam. E não esqueça
que ele deve ser compatível com o que está previsto no PPA, LDO e LOA. Atenção! A nova lei prevê o estudo técnico preliminar como primeira fase do planejamento das contratações. O documento é essencial e deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da despesa. Com o planejamento em mãos, o gestor terá segurança para definir o objeto exato da contratação e partir para as novas etapas: anteprojeto, projeto, termo de referência e edital. É no edital que a administração pública diz em detalhes o que, como e quanto ela deseja contratar. Assim, o gestor precisa evitar inovações injustificadas na escolha de critérios de habilitação, pois elas podem limitar a concorrência. Adotar sempre que possível critérios de julgamento por item, justificando as opções por lote ou preço global, nos casos de objetos de natureza divisível. E manter a adequada divulgação dos editais de licitação, de acordo com a legislação específica. Transparência sempre. Em seguida, o gestor deverá manter fiscalização ativa da licitação e garantir que, no tempo certo, os editais e todos os anexos sejam disponibilizados, por meio eletrônico e presencial, pelo portal da transparência ou site do município, órgão ou estado simultaneamente à veiculação do aviso de licitação, no sistema SICAP-LCO do Tribunal de Contas, no prazo até 5 dias do aviso de licitação. E, por fim, o artigo 54 da nova Lei de Licitações prevê também que a publicidade do edital será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e dos anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Finalizados edital e procedimento licitatório, o gestor terá que garantir o acompanhamento concreto da execução do contrato, preferencialmente por servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Vamos ao checklist de boas práticas. Começamos falando sobre o fiscal do contrato. É uma tarefa indispensável para diminuir os riscos na execução do contrato. A designação é obrigatória. O fiscal deve anotar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato. O gestor deve garantir condições para a sua atuação efetiva, incluindo capacitação, profissionalismo e estrutura. É permitida a contratação de terceiros, mas apenas para apoiar os efetivos fiscais. Esse profissional ainda contará com apoio técnico da assessoria jurídica e do controle interno da administração. E mais, para usar a nova lei, o agente público deve manter ações continuadas de gestão de riscos e de controle preventivo das etapas da contratação em todas as linhas de defesa. O gestor que segue as regras ao realizar uma licitação, além de cumprir a lei, está agindo de acordo com objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E para concluir, o artigo 173 da nova Lei de Licitações reforça a obrigação dos tribunais de contas de atuar na capacitação dos gestores jurisdicionados. O Jornal Atricom fica por aqui, mas antes eu tenho uma informação para você. O Instituto Rui Barbosa realiza a chamada de trabalhos para a composição do livro Os Tribunais de Contas, a Pandemia e o Futuro do Controle, coordenado pelo conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, do TCE do Ceará. O livro será lançado no 7º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas e no 2º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail publicações@irbcontas.org.br e o prazo para submissões é até 16 de julho de 2021. E olha, se você quiser rever alguma reportagem dessa edição do Jornal Atricom ou então nossas edições antigas, acesse o YouTube da TV Cidadã Alagoas.
Até a próxima, cuidem-se!